pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e hoje, finalmente, a gente vai falar sobre a série de Academia de Vampiros, pois estrearam os 4 primeiros episódios. Então isso quer dizer que a gente tem muita coisa pra conversar, então no vídeo de hoje eu vou dar um geralzão assim das minhas impressões da série e de algumas tramas principais dos personagens, porque realmente muita coisa já aconteceu. E aí, a partir da semana que vem, vai sair episódios semanais, né, até o final da temporada, vão ser 10 episódios no total. Então, a partir da semana que vem, a gente consegue conversar com mais detalhes, né, sobre cada um dos episódios. Então, se você também é fã de Academia de Vampiros, também esperou muito tempo por essa série, não deixa de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre Vampire Academy e também outros vídeos, outros conteúdos aqui no canal. Outro recado antes de começar é que eu não vou dar spoilers aqui dos livros. Eu imagino que muitas pessoas estão assistindo a série sem ter lido, então eu só vou comentar a coisa dos livros do que já aconteceu na série, de coisas que podem acontecer no futuro, eu não vou mencionar aqui para não dar possíveis spoilers. Vou começar então comentando sobre o clima, o tom da série de uma forma geral, né, que era uma preocupação que eu pessoalmente tinha por conta do filme de 2014, que tinha uma vibe um pouco mais pendendo pra comédia e tudo mais. E aqui na série a gente tem realmente um tom mais sério, mais sombrio, mais sensual, né, mais perigoso, que eu gosto bastante, eu acho que combina muito com o clima dos livros. E eu nunca assisti, né, The Vampire Diaries, Legacies, The Originals, então eu não conheço profundamente o trabalho da Julie Plec, mas vendo a série me parece algo similar do que essas séries devem ter entregado, né? Especialmente no que diz respeito ao romance, que tem coisas muito positivas, mas também tem coisas bastante cafonas, assim, eu senti nesses 4 primeiros episódios. Eu vou explicar melhor sobre isso quando a gente for falar dos casais especificamente, mas eu acho que a série ela tem esses dois tons pra mim. A própria abertura, né, da série, que eles explicam no começo de todo episódio o que é Strigoi, o que é Moroi, o que é Dampiro. Eu achei ela meio cafoninha, assim, meio datada, mas ao mesmo tempo tem uma proposta que é ajudar quem é novo nesse universo de ir entendendo e assimilando a mitologia, né? E eu acho que vai ser super compreensível se o público ficar confuso, porque eles colocaram coisa demais nesses 4 primeiros episódios, né? Eles puxaram várias coisas de vários livros e inventaram coisas pra série. Então eu acho que daqui pra frente eles poderiam dar uma desacelerada e desenvolver mais o que foi introduzido, ao invés de continuar jogando novas informações. Gosto também que a série tem bastante ação, eu curto demais o estilo de luta dos vampiros, né, que é essa coisa mais corpo a corpo. Então toda vez que tem luta eu gosto bastante. Algumas cenas parecem meio mal editadas, meio aceleradas até, mas de uma forma geral tô curtindo bastante. Eu acho que todos os atores estão mandando super bem, dá pra ver que eles se esforçaram, né, pra participar dessas cenas de ação. Alguns meses atrás, a Julie Plec falou numa entrevista que Vampire Academy seria uma mistura de Bridgerton com Jogos Vorazes. Eu até cheguei a comentar sobre isso em um dos meus reacts, eu acho que do primeiro trailer que saiu na Comic Con. E eu acho que assim, no comecinho do primeiro episódio já dá pra sentir essas referências, né, dos dois. Mas teve uma terceira que eu percebi também lá nos episódios 3 e 4, que a Julie Plec não falou em nenhuma entrevista, mas eu acho que dá pra gente perceber que houve uma inspiração ali numa outra obra. Vamos começar falando de Bridgerton, né, desse aspecto Bridgerton, que eu acho que é o meu aspecto favorito dessas 3 referências, que traz bastante dessa coisa do glamour, da realeza, né, dos Moroi, que eu acho que combina muito com o que os livros trazem, né? Essa mistura do que é clássico com o que é moderno. Então a gente tem na trilha sonora, né, músicas clássicas com batidas pop, e eu acho que isso é muito Bridgerton, e eu acho que isso é muito Academia de Vampiros, né? A Rose sempre fala sobre essa mistura, né, do clássico com o moderno, das tradições com o presente. Então eu acho que isso combina bastante. E eu acho que um outro elemento que pode ser uma inspiração de Bridgerton, mas também até meio Game of Thrones, assim, e algo que se baseia na monarquia de verdade, né, é a questão do casamento por conveniência, né, por poder, que a gente vê que a Alyssa talvez tenha que se casar com uma pessoa pra conseguir ser nomeada rainha. Eu não sei se eu gosto tanto assim dessa questão do casamento, porque se eles realmente seguirem com isso, quer dizer muito provavelmente que uma trama dos livros não vai estar na série, uma trama que eu gosto bastante.
Então, tem que ver, né? Vamos ver se isso realmente vai pra frente. E aí, ao longo das semanas, eu vou comentando aqui com vocês, se for o caso, né, o que acontece no livro. Mas considerando, né, que os Moroi vivem ali numa monarquia, faz bastante sentido colocar essa questão de casamentos meio que arranjados e tal. Eu acho que foi um detalhe interessante. Vamos ver só pra onde isso vai. Falando de Jogos Vorazes, né, outra referência que a Julie Plec comentou aí em entrevistas, dá pra sentir também claramente essa referência nos primeiros episódios. Eles deram uma mudada na dinâmica da como a sociedade deles funciona, né? Porque nos livros a gente tem a St. Vladimir, a escola, em um lugar, e a gente tem a corte em outro lugar. E lá na corte tem onde a rainha mora, e tem algumas funcionalidades de uma cidade, digamos assim, né? Tem um lugar pra você comer, tem um spa e tudo mais, tem pessoas que vivem lá. E aí eles meio que juntaram tudo em um lugar só, né? Não separaram a escola da corte. E aí tem esse Dominion, e eles comentam também que tem outras províncias, né, de outros grupos de vampiros, que me lembrou um pouco a dinâmica, né, da capital e os distritos de Jogos Vorazes. Mas também uma outra coisa que me lembrava Jogos Vorazes são esses telões que tem pela St. Vladimir, que tem sempre notícia passando, sempre que a rainha aparece lá e dá algum recado, me lembra o presidente Snow. Além, é claro, dessa questão, né, dos privilégios que a realeza tem em relação aos vampiros e os Moroi que não são da realeza, que também é um pouco a dinâmica, né, da capital em relação aos distritos, né. E a terceira referência que eu senti, que a Julie Plec não falou em nenhum lugar, mas que eu acho que é sim, é The Handmaid's Tale, que no terceiro episódio a gente tem essa introdução de um protocolo, digamos assim, de procriação, porque os Moroi estão em desespero, né, que eles estão sendo atacados, então precisa de mais vampiros. Então eles têm dois recursos, né, que eles querem implementar para ter mais vampiros trabalhando como guardiões. O primeiro deles é diminuir a idade de quando os vampiros se tornam guardiões para 16 anos ao invés de 18, que isso é uma coisa dos livros e é bastante importante. Mas ao invés deles pegarem isso e seguir nisso e explorar mais isso, eles resolveram colocar uma outra questão, que é a da procriação, que é falar, gente, transem mais aí Moroi e vampiros, porque a gente só tem vampiros nascendo de uma relação entre Moroi e vampiro. E aí eu acho que é bastante interessante o que eles trazem, especialmente no que diz respeito às mulheres vampiras, né, que são puxadas pra ir lá e procriar, que me lembrou bastante The Handmaid's Tale. Eu só fico um pouco preocupada de pra onde isso vai, porque por enquanto eu senti que a informação foi um pouco jogada. E a gente tá vendo muito da perspectiva de um homem Moroi, né? Que no caso é o Jesse Zeklos. Que é uma outra coisa que me incomodou nesses primeiros episódios, que eu não suporto o Jesse. Ele é um personagem deveras irrelevante dos livros, mas aqui ele tá tendo um espaço bem grande. Isso tá me incomodando um pouco, porque eu acho que tá tomando um tempo que a gente poderia aproveitar para explorar melhor outros personagens que já são, né, importantes e que são queridos e tal, ou personagens que vão ter um arco mais interessante. Enfim, pode ser que o Jesse vá pra um caminho que se torne super legal, não sei, mas por hora eu gostaria que isso não tivesse e que essa questão da procriação fosse mais da perspectiva das mulheres, especialmente as mulheres vampiras. Vamos ver se isso vai ter mais desenvolvimento, né, nos próximos episódios, mas por hora é um dos pontos, assim, que eu tô meio em dúvida se eu gostei ou não. O que nos leva para um outro ponto, né, que é a questão da desigualdade, que a gente vê que a série tá querendo tratar bastante, né, tanto a desigualdade entre os Moroi da realeza e os Moroi que não são da realeza. A gente vê até em alguns momentos que tem lugares diferentes para eles beberem sangue, né, o fornecimento de sangue pra galera da realeza é em um lugar e o fornecimento pra quem não é da realeza é em outro, e é inclusive num porão, o que eu achei horroroso, coitados. Mas a questão pior é, obviamente, a diferença entre Moroi e vampiros. E uma das minhas cenas favoritas, né, no primeiro episódio é quando a gente tá tendo a festa, né, de aniversário da rainha. Os Moroi estão tudo lá curtindo, dançando, bebendo, enquanto tá tendo um ataque Strigoi lá fora, e os vampiros vão lá quietinhos, saem, ajeitam a situação e voltam, e os Moroi nem sabem o que aconteceu. E eu acho que essa cena exemplificou muito bem a dinâmica dos livros entre os Moroi e os vampiros, né, dos vampiros estarem sempre colocando as suas vidas em risco pra proteger os Moroi, e eles às vezes nem sabem
né, do tanto que eles estão abrindo mão. Então eu gostei muito dessa cena e eu espero, né, que ao longo da temporada, né, nos próximos episódios, isso vai ser mais explorado, porque é, pra mim, um dos pontos mais importantes de toda a história. Então eu espero que a série realmente consiga explorar mais ainda esse ponto. E outro ponto extremamente importante é, obviamente, a relação das nossas duas protagonistas, né, a Rose e a Lisa. E eu tô bastante feliz com o que eu tô vendo na série. Eu acho que... Eu já falei isso várias vezes em outros vídeos, mas eu acho que o casting dessa série foi muito bem feito. A Cissy Stringer como Rose, ela é perfeita, e a Daniela Nieves também como Lisa tá incrível, e as duas juntas têm funcionado muito bem pra mim. A gente vê bastante da dinâmica dos livros, que é a Rose abrindo mão, né, dos seus sentimentos e do que ela tá passando em prol da Lisa, e sempre colocando a Lisa em primeiro lugar. E a Lisa tá muito mais presa nessa questão de ser a última Dragomir, e dessa responsabilidade, né, dessa possibilidade de ser rainha. E o que eu tô gostando é que a gente tá podendo ver os primeiros passos do laço entre as duas, né? Que elas ainda não sabem direito o que está acontecendo, não sabem o que isso significa, não sabem dos poderes da Lisa, não sabem das consequências disso na Rose. Então eu tô achando interessante a gente ver esses primeiros passinhos, assim, delas realmente descobrindo o laço, que é uma coisa que a gente não tem nos livros, né? Quando a gente conhece as duas, o laço já existe, elas só não sabem exatamente, né, de onde isso veio. E tem um momento das duas que eu achei muito precioso, assim, que é quando a Rose encontra a Lisa, né? Ela tá com o braço no sol, deixando a pele queimar ali, que também é uma coisa que vem dos livros, né, que eu acho que eles devem explorar mais pra frente, que é essa escuridão, né, que tá dentro da Lisa e o que isso causa nela. E a Daniela Nieves, eu acho que ela arrasou nessa cena, na atuação, e eu gostei muito depois delas saírem juntas e conversando sobre a família da Lisa e fazendo o memorial delas ali pra eles. Eu achei essa cena muito, muito preciosa. Eu tô gostando bastante de ver as duas juntas na tela. Bom, vamos falar agora de romance, que eu acho que alguns dos melhores e piores momentos da série estão no que envolve romances. Então, vamos começar do melhor casal, na minha humilde opinião, que tá sendo Rose e Dimitri. Eles dois são um dos meus casais favoritos de livros, e eu tô muito, muito, muito feliz com o que estão fazendo na série, né? Como eu já disse, a Cissy Stringer como Rose é perfeita. Ela traz, né, essa vida e essa sagacidade da Rose, que é tão característica dela dos livros. E aí isso em contraste com o Dimitri do Carol Moore tá, assim, incrível, né? Eu acho que ele é total o jeito do Dimitri, eu não consigo nem explicar o jeitinho dele de falar, os conselhos zen, né, que ele dá pra Rose. Eu acho que os dois conseguiram pegar, assim, perfeitamente a essência do que tornam esses personagens quem eles são, e estão trazendo maravilhosamente bem pra tela. E eles juntos tá lindo, 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 lindo de ver. Eu acho que a série tá tomando o tempo perfeito pra construir esse relacionamento, né? Tá indo com calma, tá um ritmo muito legal. De ver realmente eles se aproximando e o vínculo sendo criado, né? A gente vai desde a Rose ficar, putz, essa porra desse Dimitri, esse cara, não sei o quê, pra gente chegar no final do quarto episódio e ele chamando ela de Rosa. Ai, gente, eu dei um grito nessa cena. Foi perfeito. 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 Carol Moore tá fazendo eu amar o Dimitri 10 mil vezes mais. Porque eu sempre gostei muito dos dois como casal. Mas o Dimitri em si, ele era tipo, ele é o Dimitri, né? Ele é da Rose, tá? Eu sempre fui apaixonada pelo Adrian. Mas na série ele tá fazendo eu me apaixonar por ele. Então eu tô muito feliz. Eu acho que eles estão, assim, elevando 1000 vezes o nível de Romitri. Tá? Tudo é a melhor coisa pra mim da série inteira. E em segundo lugar, né, a gente tem Lisa e Christian, que eu gosto, mas eu não amo. Vou explicar. De novo, eu acho que os atores são legais. Eu acho que o Andre como Christian, eu sinto ele muito mais Christian quando ele tá dando entrevista. Na série, aí eu não sei se é um problema da direção, um problema do roteiro. Eu acho que rola um exagero que não precisaria, que talvez se ele fosse só ele mesmo, fluiria de uma forma melhor. Mas, de qualquer forma, eu gosto dos dois juntos, eu acho que eles têm uma química boa. Eu só achei que a série foi um pouquinho rápida demais na conexão deles. Eu acho que poderia ter dado um pouquinho mais de tempo. E eu acho que é um pouco meloso demais para o meu
gosto. E aí, realmente, talvez seja só um problema meu, do meu gosto. Então, assim, eu gosto de Lisa e Christian, mas eu acho que na série Rose e Dimitri tá muito melhor, muito mais bem trabalhado. E por último, o meu casal menos favorito e realmente uma coisa que eu não tô curtindo da série é Sônia e Mikhail. Eu tava muito empolgada por esse casal, porque a gente não vê a Sônia e o Mikhail se conhecendo e criando esse vínculo, né? Só que eu acho que do jeito que tá sendo feito, não tô gostando. Eu tô achando que tá meio estranho. Eu acho que meio que eles se gostam porque sim. E tiveram 2 cenas que pra mim foram assim, gente, o que vocês estão fazendo? Isso não faz sentido nenhum. Que é quando o Mikhail vai lá na biblioteca e eles estão lá conversando e aí, do nada a Sônia dá uma cafungada no pescoço do cara e ainda tem a cara de pau de falar, né? Quando ela fala, né? Ah, você tá usando uma colônia. Ele fala, você reparou? Aí ela diz, eu tenho um nariz bom. Minha querida, você literalmente chegou aqui no pescoço do homem e cafungou ele. Até eu que não sou vampira ia sentir a colônia dele desse jeito, sabe? Achei meio horrível essa cena, mas não tão pior quanto a cena lá no episódio 4 que eles estão transando e aí a Sônia começa a usar os poderes dela, tal, né, meio que como exemplificando ali os usos do espírito, tal, tipo, gente, qual era a necessidade disso? Então eu acho que talvez esteja meio perdido esse casal pra mim, pro meu gosto. Eu acho que tá meio cafona demais. Mas eles pelo menos têm essa função, né, de descobrir ali que, tipo, olha, os Strigoi estão criando um plano, eles estão se organizando e tal. Vamos ver se eles vão ter mais utilidades pra frente, né, nos próximos episódios. Mas o romance dos dois, pra mim, é meio que, tipo, tá lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre famílias. Uma das coisas que eu tô gostando bastante da série é a Mia e o Victor. A Mia, pra mim, tá perfeitinha também. Eu acho que tá super a energia da personagem. Então, eu acho que ela tá muito legal, né? Ela é muito ambiciosa, ela tem essa questão de querer ascender, né, socialmente e tal. E eu tô bastante curiosa pra ver como que vai ser o desenvolvimento da personagem ao longo dos episódios, mas eu gostei muito da atriz, eu acho que ela é muito boa. E um outro ator que eu tô gostando bastante é o do Victor, né, o Jay August. Eu acho que ele combina bastante com o personagem e eu gosto bastante de como a gente tá vendo já essa fervorosidade, né, do Victor de querer trazer essa igualdade, né, pra sociedade ali deles. Eu gostei muito de ter visto ele com o marido no episódio 4, eu achei os dois lindos juntos, mas eu queria ver mais da dinâmica ali Victor, Mia, Sônia e Robert, né, o marido, juntos como família, o que eles conversam. Espero que isso esteja nos próximos episódios. E, inclusive, uma curiosidade, né, que o nome do marido é Robert, e nos livros, quem se chama Robert, na verdade, é o meio-irmão do Victor, o que pode querer dizer que a gente não tenha o Robert dos livros na série. Vamos ver quais caminhos, né, eles vão seguir aí, mas eu tô curtindo os atores e os personagens até então. E outra família que a gente também, pelo visto, vai ver se desenrolando aí é a família Ozera, né, a família do Christian, que os pais, né, se tornaram Strigoi e tudo mais, e o Christian acreditava que eles estavam mortos, e na série, eles mudaram isso. Os pais do Christian estão vivos. Claramente, pra mim, né, eles estão fazendo isso pra dar uma trama mais própria pro Christian, né? Uma história dele, porque nos livros eu acho que ele aparece muito pouco e é sempre vinculado à Lisa, né? A trama da Lisa. Então acho que é legal que ele tem uma trama própria. A gente é apresentado pros Strigoi como esses monstros meio, tipo, meio zumbi, assim, né? Eu tava, tipo, esses não são os Strigoi que eu conheço dos livros, né? E aí o Christian começa a questionar, mas eles realmente é só isso, eles não, né, não tem nenhum tipo de emoção e tal. Então eu achei legal que eles mudaram isso, né? Mostrar que tem Strigoi que sim, que fala, que se comunica, porque eu acho que esse sempre foi o grande perigo dos Strigoi nos livros, né? Eles serem racionais. Então eu tava um pouco incomodada que eles tinham tirado isso da série, mas vamos ver qual caminho eles vão seguir, né? Se vai ser uma coisa, tipo, específica dos pais do Christian e tal. Vamos ver pra qual caminho eles vão. E isso é muito importante, né? Essa possibilidade de um Strigoi ser racional para uma coisa que pode vir no futuro. Eu não sei se eles vão fazer na série. Não vou dar spoiler aqui, né? Mas tem uma trama a partir ali do 4º livro que, né,
os Strigoi precisam ser racionais, né? Então vamos ver como que eles vão desenvolver e lidar com isso na série. E por último, queria comentar uma questão que é a idade das personagens. Nos livros a gente tem uma diferença de idade, né, entre a Rose e o Dimitri de 7 anos. E eu tava torcendo e também tava rolando os rumores, né, de que isso seria mudado na série. Porém, até agora a gente não tem nenhum indício de que houve essa mudança. E eu confesso que eu tô bastante confusa, porque ao mesmo tempo que a Rose e a Alyssa falam que elas vão se formar, e aí elas vão sair de lá, e elas vão viajar e tal, a gente também tem a Rose indo pro bar várias vezes com seus amigos vampiros e bebendo, né, bebida alcoólica, inclusive com adultos, e aí eu fico, o que está acontecendo? Eu tô um pouco confusa. Tem lugares que a maioridade pra beber é 18 anos, mas tem lugares que a maioridade é 21 anos, então eu não sei qual é o caso. Mas aí, no caso, se a maioridade é 18 anos e elas estão terminando o colegial, né? É um pouco estranho que a Rose e o Mason e os seus colegas ali de classe estejam bebendo uma cerveja com a Alberta e o Mikhail, né? Que são instrutores, professores, todo mundo ali junto. Isso é a minha perspectiva. Não sei se eu tô doida, mas enfim. Eu acho que seria muito simples, era só transformar a St. Vladimir numa faculdade, ao invés de, enfim, uma escola. E, enfim, eu sei que é meio comum, né, a gente ter séries de personagens jovens sendo interpretados por adultos. Mas é 2022, né? Eu acho que isso é meio... tira um pouco a gente da série, né? Ver personagens que supostamente são adolescentes, ou beirando ali, né, o fim da adolescência, se portando como adultos, né? Eu acho que é meio esquisito, eu acho que isso poderia ter sido mudado. Tira os personagens da escola, deixa claro isso pra gente, eu acho que seria mais fácil. Bom, então é isso, gente. Essas foram as minhas impressões desses primeiros 4 episódios de Vampire Academy. Eu acho que tem coisas muito legais e tem coisas não tão legais assim, mas ainda tá no começo, né? Vamos ver se ao longo dos próximos 6 episódios algumas das coisas que eu não gostei tanto encontram um propósito, né? São melhor desenvolvidas. Ainda tem bastante história pra frente, então tem bastante potencial ainda a ser explorado, né? E a ser desenvolvido. Deixa aqui nos comentários qual foi a opinião de vocês, se vocês gostaram dessas mudanças, se vocês ainda não compraram a série ou se vocês estão super embarcados, né, nessa adaptação. E eu espero que vocês estejam aqui semana que vem, pois a gente vai conversar sobre o episódio 5, e aí sim com bastante detalhe, que vai ser só um episódio, então a gente vai ter mais tempo pra poder conversar sobre todos os detalhes, né, que a gente tiver no episódio. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, né, que também gostam de Vampire Academy, que vai me ajudar demais. Deixa um like no vídeo e eu espero ver vocês no próximo vídeo.